Gente, eu vou hoje conversar um pouco mais com o Lucas e com o Thiago, que são os donos da Santiago Pães, para falar de vida de padeiro, né? Porque acho que na fantasia de todo mundo tem uma coisa muito romântica relacionada a pão, né? Todo mundo acha que é uma maravilha, uma padaria, os docinhos, os pães quentinhos, fresquinhos e cheirosos. E não é bem assim, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu a Santiago Pães. A Santiago surgiu de uma ideia de empreender. Eu trabalhava com comunicação, o Thiago já é da gastronomia e a gente queria fazer alguma coisa que fizesse sentido para nossa vida. A gente pensou em uma série de coisas. E aí o Thiago já tinha feito pão num restaurante que ele tinha trabalhado. Então dentro dos restaurantes a gente acabava inserindo essa parte da panificação. Sempre teve uma paixão pelo pão, eu gostava muito de fazer em casa. Presenteou uns amigos com uma fornada, outros amigos pediram um dia. Quando veio a gente já estava atendendo agências. Eu acho que dentro de São Paulo vocês são uma das poucas padarias que trabalha com essa coisa da panificação artesanal, né? Que introduz um pouco do que é essa cultura para as pessoas, porque as pessoas ainda não têm acesso. Eu acho que é uma tendência que não tem mais volta, né? Você trabalhar mais com produtos de qualidade, se preocupar mais com a saúde do que você está consumindo. Sim, eu acho que a padaria artesanal ela tem isso, né, Carol? A gente acaba... Aqui o nosso trabalho é muito de desmistificar o pão, né? As próprias receitas que a gente faz, o acesso que as pessoas têm à nossa padaria. Então a gente acaba desmistificando esse mito do pão de fermentação natural de ser um pão muito caro, de ser um pão mais restrito. No nosso caso, um insumo orgânico, né, de farinha, então ele é um pão que é um valor um pouco mais caro do que os pães convencionais, mas ele é infinitamente mais nutritivo, né? O valor energético dele é muito melhor, ele tem uma durabilidade melhor. É o famoso gasta um pouco mais agora e economiza nos remédios depois, né? O ser humano, de forma geral, está buscando isso, né? Buscando uma alimentação mais saudável. E quando a gente pensou no negócio, antes de ser um negócio, né? Quando o Thiago começou a fazer os pães e eu comecei a vender para os nossos amigos e contatos que a gente tinha, a gente sempre quis fazer alguma coisa que fizesse sentido para a nossa vida, que a gente acreditasse e não que fosse simplesmente um business. A gente não queria fazer algo só para ganhar dinheiro ou para ter uma profissão, ter uma empresa. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse. No começo, a gente, por exemplo, não tinha a questão da fermentação natural. Foi uma coisa que a gente foi identificando, a gente começou a viajar, a gente começou a estudar, fazer muita pesquisa. A internet nos ajudou muito a nos conectar com outros padeiros, com outros negócios com esse mesmo propósito, e isso nos impulsionou. Como é que é a rotina de vocês? Vocês acordam super cedo mesmo? Muito cedo. A gente abre a loja aqui agora na pandemia às 8 da manhã. Então mais ou menos 1h30, 2 horas antes da abertura da loja já é um tempo bom para a gente conseguir soltar as fornadas. A gente tem um forno que é super programado, então ele tem a função padeiro noturno. Ele liga sozinho num certo horário, né? Então quando chega para trabalhar a gente já tem um forno super aquecido, já é mais fácil da gente começar a nossa produção. E é isso, o padeiro ele tem que acordar cedo, não adianta, a gente tem que estar 8 horas da manhã, 7h30 no horário normal com a loja aberta com os pães assados, os pães prontos, né? Se eu fosse uma pessoa um pouco mais tranquila, dormiria mais cedo, teria um ritmo de vida um pouco mais tranquilo. Mas realmente eu costumo dormir tarde e acordar cedo, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E assim, é muito valoroso a gente poder entregar para as famílias das pessoas um produto que a gente apostou tanto, que a gente estudou tanto, que a gente aprimorou tanto, né? E é muito feliz a gente ver o resultado depois de um dia de casa cheia, de infinitas fornadas. Como é legal quantas pessoas consumiram aquilo que a gente produziu com tanto carinho, né, ao longo do dia. Existe uma certa glamourização, né, na profissão de padeiro, especialmente no momento que a gente está vivendo. Tem um monte de gente fazendo pão, a gente está vendo os negócios, né, as padarias artesanais se multiplicarem pela cidade, pelo país. Isso é muito positivo, a gente vê com muito bons olhos, mas quem põe a mão na massa sabe que o glamour é zero. Quem trabalha em cozinha sabe né, o quão puxado Zero, né? a exaustão que se tem no trabalho. É um trabalho que exige muita força física, muita disposição, né? Você pega saco de farinha de 25 quilos o dia todo, você trabalha com as massas, né? Então existe um esforço físico muito grande, são muitas horas de trabalho em pé, não existe sentar
para o padeiro. Tem o forno que é quente, então no calor isso multiplica, né, a temperatura da cozinha. Então tem muitos aspectos que realmente exigem muita disposição, mas que, como o Thiago falou, é muito gratificante pensar que 200, 300 pessoas no final do dia estão comendo o pão que a gente fez. Isso é muito prazeroso. Vocês têm o desejo de um dia produzirem o próprio trigo ou terem um blend de trigo que seja de vocês? É um desejo nosso, assim, antigo. A gente, infelizmente, 2020 foi um ano que a gente teve que pausar muitos projetos que a gente tinha para a gente poder ultrapassar isso aí, essa pandemia, com a nossa, rodando a nossa produção, né, Carol? A gente não quis, quando tudo aconteceu, de parar tudo que a gente tinha sonhado. A gente só apenas teve que travar alguns objetivos, algumas metas que a gente tinha feito para o ano. E assim, a gente tem muita vontade, a gente tem uma grande amiga que ganhou o prêmio de melhor padeira na cidade, a Leteia, que dá padeira, ela produz o próprio trigo dela, ela acompanha o produtor, ela faz o blend. É muito bonito você acompanhar esse trabalho desde o começo, né? No Brasil, Carol, assim, a gente consome muito mais do que a gente produz aqui internamente. Por isso a gente acaba importando, então a gente né? importa muito da Argentina, a gente usa muita farinha francesa aqui no Brasil, muita farinha italiana. O trigo que todo mundo vê, consome, que é produzido em larga escala, na agricultura de larga escala, ele é um trigo absolutamente transformado geneticamente, né? A gente quer se libertar de tanto agrotóxico, a gente quer se libertar desse conceito de vida. Inclusive a pandemia fala muito disso, né? O lifestyle que a gente vivia antes disso, ele está fora de ordem, né? A gente tem que repensar. E até acho que essa reflexão vale em cima do que a gente vai produzir para ser nosso alimento também, né? Sim, com certeza. As lavouras hoje, a gente tem muito produtor que produz muito trigo bom, muito trigo que não usa pesticida, que é um trigo orgânico, mas infelizmente eles não são certificados. A certificação de orgânico é uma certificação muito cara, então nem todo pequeno produtor pode bancar isso. Então ele acaba vendendo parte dessa produção dele orgânica para um moinho maior que vai moer, vai fazer a embalagem dessa farinha e vai vender como se fosse um trigo normal, um trigo muito mais rico. Por exemplo, o nosso produtor de trigo, ele tem 40% de trigo de produção nacional, os outros 60% todo é importado. Então tem muitos produtores que a gente conhece que produzem um excelente trigo, assim como um excelente café, sem uso de agrotóxico, mas que infelizmente não tem a certificação, né, de orgânico. E a melhor forma é você acabar conhecendo, você ir para a lavoura, você entender estar como é que é aquele próximo processo, do produtor, né? Como que aquilo funciona. A nossa opção, por exemplo, pela farinha orgânica foi justamente com essa preocupação. Porque tradicionalmente o pão de fermentação natural ou, né, o pão de levain que começou a ser feito no Brasil, a maioria dos padeiros trabalhava e ainda trabalha com farinha francesa e farinha italiana, né, que são farinhas mais ricas em nutrientes, são farinhas energeticamente melhores, que dão um resultado melhor para o pão. E a gente foi buscar alguma coisa que tivesse mais próximo e que tivesse dentro da linha do orgânico, que é justamente isso, para fugir de tantos pesticidas, para fugir, né, de todas as coisas que são usadas numa lavoura tradicional, para ter um alimento realmente de melhor qualidade. O que vocês gostam de fazer? Qual é a sensação quando acaba o dia, fala assim, o dever cumprido, hoje foi um dia ótimo, a gente vendeu uma quantidade excelente de pão, você quer ir para casa, pôr a perna para cima, você fica com... O que você faz? O que você pensa? Então a primeira coisa, chega em casa correndo, toma uma ducha, daí já começa já o drink. Muito drink. Bom. Um vinho, um espumante, uma cerveja. Tipo assim, já trabalhei bastante, agora eu mereço tomar. E a gente tem um pacto, assim, nesses dias de muito trabalho, de muita coisa, a gente não faz nada de comida em casa. Eu entendo perfeitamente. Você sabe que quando eu comecei a fazer aquele programa de culinária e que comecei a trabalhar em função da culinária, eu parei de cozinhar em casa. Eu precisei me recondicionar. Falei, não posso deixar de cozinhar. Eu amo cozinhar. Uhum. Mas virava um job, né? Que quando vira profissão, você já passou tantas horas por dia naquele ambiente de cozinha. Você quer fazer uma coisa diferente das poucas horas que sobram, né? É como se você continuasse trabalhando, né? Na verdade, a verdade é essa. Você passa 12 horas dentro de uma cozinha, no nosso caso, e aí você chega em casa, você vai cozinhar, é como se você ainda estivesse no trabalho. Próxima vez, acabando essa pandemia, quando rolar o drink,
Carolina, Vamos vem tomar aí uma. tomar um drink com a gente, ô. Que isso, não é? Com certeza, já tá marcado. Mas a gente Fechou. gosta muito de cozinhar pros amigos, assim. Eu tenho uma satisfação muito grande de reunir os amigos em casa. E um pouco disso é o que a gente faz aqui, assim, né? A nossa ideia, nosso propósito da padaria, o próprio ambiente que a gente criou é muito próximo daquilo que a gente gosta, né? Desse conforto, esse comfort food, né? E eu acho que é isso, né? A gente unir a nossa parte, o que a gente é mesmo, no trabalho, né? Eu acho que... Quando você dá um input pessoal e você entrega ali teu coração, eu acho que você pode até não ter êxito, mas a sua chance de ter êxito, de ter sucesso, é sem dúvida muito maior, né? E a gente sente isso, a gente entra aqui na padaria e parece que a gente está em casa, né? Porque vocês criaram um ambiente muito à vontade, muito gostoso, muito soft, é muito gostoso frequentar a Santiago Pães. Gente, eu queria agradecer a vocês por essa conversa, a gente falando aí de vida de padeiro. Espero que tenha sido ilustrativo também para as pessoas, não é? Pra gente é um privilégio e a gente agradece muito a tua presença aqui, o teu convite para fazer os pães com o Thiago. E acho que essa troca aí, repartir o pão, uma das frases aí. mais antigas ligadas à panificação. E eu acho que pro momento que a gente vive hoje, É muito eu acho que é significativo. muito significativo mesmo. Eu também acho. Obrigado, Carol. Imagina, gente, eu agradeço. Valeu. Ó, até a próxima, então. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso, gente, ó, fiquem bem, fiquem todos bem, cuidem-se. A gente aqui está se cuidando, todo mundo com consciência, com responsabilidade. E é isso, até a próxima mesmo. Um beijo. Valeu. Vai passar. Vai passar.